Saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Abramos nossas Bíblias no Salmo número 142. Salmo 142 é a porção da palavra de Deus que meditaremos, sobre a qual meditaremos nesta manhã. Salmo 142, assim diz a palavra do nosso Deus, salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me oculta a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Amém? Amém. Vamos orar. Ó Deus bendito, Pai, Filho e Espírito Santo, obrigado por ter nos deixado essa poesia escrita por Davi, num momento de imensa dificuldade e solidão, para que hoje nós possamos não apenas ouvi-la, não apenas apreciá-la, mas tê-la como o remédio de nossas almas. Nós que passamos por diversas tribulações e muitas vezes, ó Deus, nos encontramos em solidão. Tende misericórdia das nossas vidas. Nessa manhã fala conosco profundamente. Mexe onde precisa ser mexido. Vá lá nas nossas almas, no interior mais profundo, e tira, ó Deus, qualquer trauma, coisas que talvez nem sequer nós saibamos que estejam ali, mas que ainda nos deixam abalados. Ó Deus Todo-Poderoso, nessa manhã visita o teu povo, e visita também aqueles que entraram aqui e não sabem o porquê, mesmo rodeado de pessoas, de amigos, de familiares, ainda se sentem sozinhos, porque certamente, apesar de estarem rodeados de pessoas, ainda não encontraram o seu refúgio em Jesus Cristo. Ó Deus, salva nessa manhã, edifica-nos, é o que nós te pedimos, naquele que morreu só em nosso lugar, mas ressuscitou e trouxe para si muitos irmãos. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. O Salmo 142 é descrito aqui como uma oração no meio de grande perigo. E sem dúvida essa é a motivação para Davi ter escrito o Salmo. Mas mais importante do que necessariamente a ideia de grande perigo, é o fato de que Davi, por causa disso, se encontrava sozinho numa caverna. E pensando sobre uma ilustração para nos ajudar a entender essa situação, eu me lembrei de um filme chamado Castaway, que foi muito mal traduzido para o português como Náufrago. Um filme onde o personagem principal sofre um acidente de avião. Era um avião de sua empresa, da empresa que ele trabalhava, uma empresa de encomendas, de transporte de encomendas.
E ele é o único sobrevivente, então, desse acidente. Ele acaba numa ilha. E nessa ilha, ele tem como companhia apenas as mercadorias que também sobraram ali daquele acidente. E ele, pegando essas mercadorias, tenta fazer um acampamento. Ele começa então a produzir fogo e, enfim, sobreviver. Mas chega um momento, por causa das chuvas torrenciais daquela ilha, daquela região, que o seu acampamento não serve mais. Ele precisa ir para uma caverna. E ali ele se abriga de fato, ali ele se refugia. Mas apesar disso, ele ainda continua sozinho. Ele começa a se desesperar. E ele então cria, a partir de uma bola de voleibol, um amigo inseparável dele, o famoso Wilson. É interessante notar que nesse filme, apesar de não ter sido feito por um crente ou por alguém conhecedor das Escrituras Sagradas, nós vemos nesse enredo aquilo que Deus já havia nos falado desde o princípio. Não é bom que o homem esteja só. Sim, é verdade que quando Deus diz isso, a aplicação principal é para uma companheira, uma auxiliadora para Adão, a relação conjugal. Mas ampliando esse princípio, nós entendemos que, porque Deus é uma comunidade, Deus é uma trindade, Deus é três pessoas se amando perfeitamente desde toda a eternidade, Deus cria o homem para também viver em comunidade. E sem dúvida alguma, nós aqui nessa manhã podemos nos identificar com esse salmo, nos lembrando de pelo menos alguma vez em nossas vidas em que nós realmente nos sentimos sós. E é por isso que esse salmo foi escrito, para nos ensinar a como orar a Deus em momentos em que perigos ou tribulações ou qualquer outra razão nos deixam sós, muitas vezes mesmo rodeado de pessoas, mesmo em comunidade, nós ainda temos esse sentimento de solidão. Davi, então, semelhantemente àquele personagem do filme, ele também se esconde numa caverna, ele também busca refúgio numa caverna. E ali no meio daquele contexto todo, ele escreve essa poesia. E você pode perceber, lá no Salmo 57 e em outros salmos também, que esse era um tema recorrente na vida de Davi. Não necessariamente o da solidão em si, mas essa perseguição que Saul fazia sobre ele. Era então algo que trazia para ele solidão, mas era algo que estava lá no fundo do seu coração como algo traumático. Deus nos ensina nessa manhã a lidarmos com os nossos traumas mais profundos, principalmente aqueles que ainda nos causam solidão, mesmo quando nós estamos rodeados de pessoas, amigos ou familiares. Nesse contexto, Davi começa a sua oração dizendo: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Nós ouvimos na semana passada em como o próprio Senhor Jesus nos ensina a orar constantemente e vigiar para não cairmos em tentação. E nesse sentido, nós vemos aqui Davi fazendo exatamente isso. Ele estava numa situação dificílima, ele facilmente poderia incorrer em murmuração e erro, e nós vemos justamente o contrário aqui. No final do texto do Evangelho da semana passada, nós vimos Jesus encontrando os seus discípulos dormindo e não orando. E o texto nos dizia que eles estavam dormindo de tristeza. A tribulação era tão grande que eles, ao invés de orar, ao invés de buscar o Senhor, ao invés de invocá-lo, eles acabaram pegando no sono.
Davi não. Davi imediatamente ergue a sua voz, clama, faz a sua voz ser ouvida pelo Senhor. E o versículo 2 nos traz uma lição maravilhosa para esses momentos. Geralmente, no momento de grande tribulação, que nos traz muitas vezes um sentimento de solidão, nós facilmente começamos a murmurar, nós facilmente começamos a nos queixar. E nós nos lembramos então que foi exatamente esse pecado, ou pelo menos um deles, que fez o povo no deserto experimentar grande ira de Deus. Deus havia libertado o povo do Egito, feito grandes maravilhas no meio deles, estava abençoando-os muito ali no deserto, mas eles não se contentavam com aquilo, sentiram saudades do Egito e começaram a se queixar e murmurar, dizendo: Moisés, a culpa é sua. No final das contas, Deus, a culpa é sua. Nós não pedimos para sair do Egito e da escravidão. O Senhor é quem nos tirou. E essa é uma grande diferença entre nós murmurarmos ou nos queixarmos e o que Davi é que faz, de apresentar a sua queixa diante do Senhor. Murmurar e se queixar é algo que inevitavelmente põe a culpa nos outros, em última instância em Deus. Mas Deus nos ensina aqui a vencer esse pecado, apresentando a nossa queixa a Deus, que é diferente de nos queixarmos. Davi faz isso. Ele estava insatisfeito, assim como nós estamos. Momentos de solidão não devem ser regra em nossas vidas. Se isso acontece, nós precisamos aprender a como no Senhor escaparmos desses momentos, ou no mínimo, se o Senhor quiser que passemos por eles, como sermos consolados e confortados, não caindo em murmuração. O versículo 2 diz: derramo perante ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Às vezes nós não sabemos orar, porque nós não sabemos o quão simples é a oração. O fato de nós realmente dizermos para Deus qual é o problema em nossas vidas. E aí talvez venha uma noção errada de soberania de Deus, que gerou até um título de um livro: para que orar se Deus já sabe? Talvez esse título seja baseado na ideia de para que pedir, para que suplicar a Deus, se Ele já sabe as minhas necessidades. Mas as Escrituras Sagradas nos ensinam nessa manhã que, apesar de Deus saber exatamente o que se passa dentro de nós, até melhor do que nós mesmos, Ele faz questão, não por causa dele, mas por nossa causa, que nós abramos as nossas bocas e audivelmente expressemos aquilo que tem nos consternado, as nossas tribulações. Deus não está pronto para receber as nossas murmurações. Deus está pronto para receber as nossas queixas, quando nós devidamente a apresentamos, como Davi aqui o faz. Esse é o princípio da oração em momentos assim. E nos versículos 3 e 4, Davi nos mostra um exemplo. Ele faz aqui exatamente o que ele nos disse que faria, a apresentação da sua queixa. Versículos 3 e 4. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Qual é a sua reação em momentos de tribulação que nos levam a uma sensação de solidão? É mais murmuração? É mais culpar os outros
do que realmente apresentar a sua queixa ao Senhor, entendendo que na sua providência foi Ele quem nos colocou naquela situação para justamente nos aproximarmos mais dEle, nos livrando assim dessa tal de solidão. É assim que Davi começa a apresentar a sua queixa. Ele olha para ele mesmo, e ele olha para o seu Deus, e ele reconhece: quando dentro de mim me esmorece o espírito. Em outras palavras, ele diz: quando eu estou prestes a desistir, o Senhor conhece o meu caminho, o Senhor conhece a minha vereda. Ele apresenta a sua queixa se lembrando de quem Deus é, dos seus atributos, e reconhecendo que na sua fraqueza, assim como na nossa, nós queremos desistir, nós queremos jogar tudo para o alto. Não vale a pena mais essa vida de igreja, essa vida de oração, essa vida de buscar e nunca alcançar. Você já passou por isso, você sabe muito bem. Mas a complementação de Davi é preciosa para as nossas vidas. Ele reconhece, sim, ele queria desistir, assim como nós, mas o que nos faz não desistir, o que nos faz continuar buscando, o que nos faz continuar desejando a fuga, a libertação da solidão, exatamente esse atributo de Deus: conheces a minha vereda. Nesses momentos, a nossa visão fica ainda mais obtusa do que ela já é. Nesses momentos nós nos tornamos ainda mais míopes. Não há óculos que possam corrigir esse defeito de visão nosso. Mas quando nós nos lembramos de que Deus ele está acima de tudo, oniscientemente, vendo todas as coisas, Ele conhece todo o quadro. Ele não está olhando apenas para a situação em que Davi está no meio da caverna, Ele já está olhando para a situação em que Davi, passando por aquela caverna, seria coroado o rei de Israel mais tarde. Nós nos esquecemos de que o final da história não é a caverna. Mesmo que na nossa história a caverna seja o final, há sempre esperança, há sempre, usando a linguagem comum, a luz no fim do túnel. Não porque pessoas nos dizem isso para tentar nos agradar, não porque livros de autoajuda insistem nessa questão para tentar nos fazer continuar caminhando, mas porque a santa palavra de Deus nos revela que o Deus pessoal que cuida de nós, Ele conhece os nossos caminhos. Ele sabe o começo, o meio e o fim da nossa história. E é confiados nessa providência maravilhosa que nós apresentamos a nossa queixa. Ele diz no final do versículo 3: no caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Ele está ciente do que está acontecendo ao seu redor. Ele precisou fugir. Ele se reconhecia incapaz de resolver os seus problemas sozinho. Ele sabe das armadilhas. Ele vê o perigo e foge, ao invés de tentar resolver os seus problemas com a sua própria força e cair ainda mais em tentação. O versículo 4 diz: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A queixa de Davi é apresentada e ele finalmente chega à sua questão fundamental aqui: ele está sozinho. Ele pede para Deus olhar para a destra dele, aquele local de honra, aquele local de onde viria socorro, e não há ninguém ali. Não só à destra, mas ao seu redor. Ele está completamente só em uma caverna escura. Ele foi abandonado. Ninguém se interessa por ele.
Se nessa manhã o Espírito Santo não está fazendo essas palavras se encaixarem com o seu coração, com a sua situação, pelo menos em algum momento de sua vida, você ainda não entendeu o que é ter refúgio somente no Senhor. Isso talvez seja a coisa mais triste que você possa admitir na sua vida. O fato de que você está suficientemente rodeado e protegido por aquilo que supostamente pode lhe tirar da solidão. Davi, ele reconhece aquilo que para nós é tão difícil. O fato de que muitas vezes, mesmo rodeado de pessoas, amigos ou familiares, o nosso coração clama por algo mais. O nosso coração ainda se sente só. Parece que não é suficiente aquilo que nós temos. E é por isso que Davi diz: nenhum lugar de refúgio. Mas ele estava na caverna. Era um lugar de proteção. Os inimigos não o encontrariam ali. Eles não invadiriam aquele lugar. Ele estava protegido. Ele podia estar aqui agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, por essa caverna. Obrigado, porque ela é de fato um refúgio para mim. Nós agradecemos a Deus por familiares, amigos, mas nós começamos a perceber que essas coisas, por mais legítimas que elas sejam, elas não são suficientes para tratar com o nosso problema mais humano, o de sermos sós, mesmo quando estamos acompanhados. E é interessante porque nós nos lembramos agora do filme. Até uma bola de vôlei pode se tornar uma personificação de alguém e ser a nossa companheira. A caverna não era suficiente para aquele personagem. Ele precisava de alguém ou de algo. E aqui está o maior problema. Nós apresentamos a nossa queixa, e se nós nos contentamos com aquilo que está ao nosso redor, nós acabamos tornando aquilo um Deus para nós. Nós acabamos idolatrando aquilo. E quando aquilo é tirado de nós, o que é que acontece? Mais uma vez, a solidão se dá. E talvez de uma forma agora mais avassaladora. Nós não entendemos como Davi a não depositar a nossa confiança na caverna, ou na família, ou nos amigos, mas sim no Senhor. E é exatamente isso que ele começa a fazer agora, nos versículos 5 e 6, e na primeira parte do versículo 7. A caverna era segura o suficiente, mas não era suficiente para livrar-me da solidão. Vejam o que ele diz, a partir do versículo 5. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Davi não se contenta com a caverna. Davi não se contenta com aquilo que não poderia de fato trazer contentamento para ele. E é por isso que ele diz: nenhum lugar de refúgio, a caverna não é suficiente. Mas a primeira característica aqui do nosso verdadeiro ajudador, o Senhor, é: tu és o meu refúgio. Obrigado, Deus, pelos familiares. Obrigado, Deus, pelos amigos. Obrigado, Deus, pelos irmãos da igreja. Mas no final das contas, tu és o meu refúgio. Não me deixa transformar essas coisas maravilhosas, essas bênçãos, em ídolos na minha vida. Como é que está a sua relação com Deus nesse sentido? Você tem tempo para os amigos, você tem tempo para os familiares, você tem tempo para nunca estar sozinho.
mas você parece não ter tempo para aquele que é o único que pode de fato nos oferecer refúgio. Como vai a sua situação? Talvez você realmente viva uma vida sozinha. Você mora só, você não mora com absolutamente mais ninguém. O quanto você consegue experimentar esse salmo em sua vida, vendo que Deus, apesar da sua falta de companhia, é de fato aquele que supre todas as suas necessidades. E aqui cabe uma aplicação inversa. Há tantas pessoas no meio da igreja, ou morando só, ou com outras pessoas, que se encontram em uma situação assim. O fato de Deus ser o nosso refúgio, obviamente, não invalida a questão de que nós, enquanto irmãos em Cristo, comunidade da fé, devemos oferecer, sim, companhia a essas pessoas. Esteja mais atento às nossas necessidades enquanto igreja. Pessoas aqui que literalmente moram sozinhas e que nunca tenham talvez recebido uma visita sua, uma manifestação de companheirismo. Deus é o nosso refúgio, mas Ele usa os meios ordinários para que a solidão não venha a reinar em nossas vidas. A segunda característica que Davi aqui apresenta em relação ao Senhor é que Ele é o seu quinhão na terra dos viventes. E aqui uma aplicação bem direta às nossas vidas. Talvez você se sinta só. E como é que nós geralmente resolvemos o problema da solidão? Sim, buscando companheiros, mas além disso, torrando o nosso dinheiro, colocando o nosso tesouro em outros lugares que não em Deus. E a expressão quinhão é exatamente essa. Nós nos lembramos aqui, como uma ilustração bíblica, daquele momento em que Abrão volta das guerras contra os reis para libertar o seu sobrinho Ló daqueles reis que o haviam feito cativos. E Abrão é bem sucedido, mas ele volta sem espólio algum daquela guerra. E por favor, abra sua Bíblia só para nos lembrarmos dessa relação do Deus de Abrão, que é o Deus de Davi, que é o nosso Deus. Gênesis 15. Vejam como Deus começa a se revelar aqui para Abrão nesse contexto. Abrão poderia ter voltado com muitas riquezas dessas guerras, mas ele volta sem nenhum espólio. E no começo do capítulo 15 de Gênesis, nós lemos assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Deus é o quinhão, Deus é a porção, Deus é o dinheiro, Deus é a finança de Abrão, assim como a nossa. É exatamente aí onde nós depositamos o nosso coração, onde está o nosso tesouro. E nós não achamos então que a solução para essas questões, solidão por causa de tribulação, é nós consumirmos o mundo. Você sabe o que acontece depois que você volta do shopping com aquela bolsa de R$500? A solidão continua ali. Você sabe o que acontece quando você volta da concessionária com o seu carro zero? A solidão continua ali. Só o Senhor é o nosso refúgio, só Ele é o nosso quinhão.
aprendamos a depositar nele e somente nele a nossa confiança. No versículo 6, Davi apresenta a terceira característica desse Senhor, que é o único capaz de suprir as nossas necessidades, principalmente nesses momentos. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Aqui, na verdade, o verbo livrar, ele deveria ser traduzido por salva-me. Então Davi está lembrando que o Senhor é o seu refúgio, o Senhor é o seu quinhão, a sua porção, e aqui o Senhor é o seu salvador. Ele mais uma vez se reconhece muito fraco, ele sabe que não é capaz de salvar a si mesmo, e ele clama ao único que poderia salvá-lo. E aqui nós nos lembramos de algo positivo que nós devemos experimentar em momentos de solidão. Momentos de solidão nos lembram que nós não somos autossuficientes. Momentos de solidão nos lembram que nem o nosso suado dinheirinho é capaz de nos curar ou nos salvar. Mas nós nos lembramos então aqui da doutrina da salvação tão maravilhosa, que obviamente é pela graça, porque ninguém é suficiente para isso. Não por obras, para que ninguém se glorie. Mas aqui, quando Davi fala de perseguidores que são mais fortes do que ele, nós devemos nos lembrar de quem é que Deus nos salva. E aí nós começamos a entender a nossa necessidade, não apenas de deixarmos a solidão, mas de sermos salvos por completo. E talvez a solidão seja um sintoma de que eu não tenha obtido a salvação ainda de fato, porque eu nunca me atentei para o fato de que aquele de quem o Senhor Deus nos salva é dele mesmo. A doutrina da salvação, baseada na doutrina do pecado, da queda, nos mostra que em Adão, todos nós, sem exceção, até as criancinhas, se tornam inimigas de Deus. E enquanto o próprio Deus não nos salva, Ele continua sendo o nosso inimigo. Ele é mais temível, deveria ser, do que qualquer inimigo que nós venhamos a ter ou experimentar. Esse mesmo Deus nos salva, garante a nossa salvação. E se nisso estamos convictos nessa manhã, não há razão alguma para não lutarmos contra momentos como esses, da mesma forma que Davi lutou. E a última característica que Davi utiliza aqui, nos ensinando uma lição preciosa também, está na primeira parte do versículo 7. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Se Deus é aquele que nos salva, não apenas dos nossos inimigos, mas dele mesmo, Ele não nos salva para continuarmos escravos. Aqui, a imagem da caverna, a situação de Davi o lembra de um cárcere. Ele está aprisionado. Por mais que ele esteja seguro, mas não suficientemente, ele não é livre para andar por aí. Saul está à sua busca, os seus inimigos estão à espreita. Por isso ele ora, não só ao Salvador, mas também ao Libertador, que é o Senhor. E o Deus que nos salva dele mesmo é aquele que nos faz viver em liberdade plena. E se há uma doutrina que nós precisamos estudar mais a respeito, é a liberdade cristã. O que é que significa isso? Talvez a primeira coisa que vem à nossa mente é: eu posso fazer tudo aquilo que não é pecado moderadamente. É uma aplicação, mas sem dúvida alguma não a principal.
A principal aplicação dessa libertação, da pior prisão que nós podemos experimentar, que é o nosso próprio pecado, o cativeiro de Satanás, é o fato de que agora nós somos completamente livres para experimentar a obediência a Deus. E é justamente isso que leva Davi à sua última declaração nessa oração. Muitas vezes a solidão vem às nossas vidas como uma prisão, como um cerceamento de movimento, de vontade, de querer viver, porque nós nos esquecemos dessa liberdade que nós já temos no Senhor, e nós voltamos então para o pecado, nós queremos voltar para o cativeiro, nós somos como o povo do Egito, querendo voltar para a escravidão, simplesmente por causa dos prazeres que lá nos eram oferecidos. Mas esse não é Davi. Ele não quer ser libertado para voltar a ser preso. Ele não quer libertação para permanecer na caverna. Ele diz, no final do versículo 7, os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Que declaração fantástica! Nós acabamos de ler lá em 1 Samuel que é exatamente isso que acontece literalmente na vida de Davi. Lá o texto diz, ou parece nos mostrar, que os companheiros de Davi, que eram quase por volta de 400, eles chegam imediatamente à caverna. E nós vemos que não é esse o caso. Davi passa um tempo sozinho na caverna, onde ele escreve essas poesias todas, são várias ao longo dos salmos. Aqui mais especificamente, ele está falando desse problema da solidão, mas ao mesmo tempo que ele ora, ele reconhece que aquele Deus, que é o refúgio, que é o quinhão, que é o salvador, que é o libertador, ele traria companhia a Davi. Talvez você olhe para aquela lista da caverna de Adulão e você fala, essa companhia aí eu não quero. Mas vejam como isso representa exatamente a igreja. Nós somos os fracos do mundo. Nós somos os rejeitados do mundo. Nós somos os oprimidos do mundo. E essa é a melhor companhia que nós podemos ter. Porque nós juntos buscaremos o Senhor, nós juntos buscaremos aquele que é o nosso refúgio e o único. Nós não nos tornaremos ídolos uns dos outros. Nós não confiaremos uns nos outros porque aquele é forte, aquele tem dinheiro, aquele tem status, aquele é inteligente. Nós somos como os amigos de Davi na caverna de Adulão. E isso é fantástico, porque é exatamente nessa fraqueza coletiva que nós vemos a realidade da obra de Cristo, que é a nossa força. E esse salmo, ele não fala apenas dessa bênção recebida por Davi, que eventualmente sai da caverna e juntamente com aqueles, ele vai e se torna rei de Israel. Essa já seria uma história fantástica. Mas a história aqui, profeticamente, é sobre aquele que em última instância experimentou esse salmo em sua vida, o verdadeiro rei de Israel, o Senhor Jesus Cristo, que sim, não por causa de seu pecado, mas por causa das opressões do mundo, de seus inimigos, de Satanás, do nosso próprio pecado, ele experimenta momentos de solidão terríveis em sua vida. Nós temos visto isso agora em Lucas. Ele está ali no Getsemane, querendo orar com os seus amigos, mas ele se encontra só, porque os seus amigos estão dormindo de tristeza. Nós continuaremos vendo Lucas e nós perceberemos que esses amigos, que estão tão dispostos a lutar por ele, quando o inimigo vem e eles percebem o que vai acontecer, eles fogem, inclusive Pedro.
E é exatamente nesse momento de solidão, em que o Senhor Jesus carrega a sua cruz sozinho, em que Ele é pendurado sozinho, em que Ele experimenta em última análise o Deus meu, por que me desamparaste? Que nós vemos a cura e o remédio para os nossos momentos de maior angústia por causa da solidão. Mas vejam como Deus realmente vê o quadro todo. A história não termina na caverna, a história não termina na cruz. Depois de sua crucificação, Jesus é sepultado como que numa caverna, permanece morto, ainda no seu estado de humilhação. Mas o que é que acontece no dia do descanso, no dia do seu descanso, no dia da sua ressurreição? A pedra é rolada e ele sai, e ele cumpre aquilo que Davi havia dito no Salmo 142: os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. O que é que acontece na ressurreição de Jesus Cristo? Senão que os fracos desse mundo, eleitos por Deus desde a eternidade, se juntam a Cristo, os seus apóstolos que o haviam abandonado, e nós, que já nascemos em pecado, mas por Ele fomos atraídos, para que nunca mais experimentássemos solidão, como até o dia de hoje nós temos experimentado. Voltando para o filme, o personagem sai da ilha. A caverna e a ilha não são o final da sua história, e ele volta para a sua terra natal. E ali na sua terra natal, ele está com amigos. Ele perdeu a sua noiva, mas está ali com uma vida inteira para ser vivida. E a cena daquela recepção é tão interessante. Os amigos vão indo embora, a festa vai acabando. E ele tem uma cama deliciosa para se deitar, mas ele se deita no chão, em posição fetal, como ele dormia na caverna. Talvez essa não seja a intenção do diretor, mas ele conseguiu nos mostrar exatamente o que é a vida de um homem, de uma mulher sem Cristo. Podem estar rodeados de pessoas queridas, com um tesouro muito grande em sua conta bancária, sem necessidade de salvação ou libertação, mas que sempre vão dormir inevitavelmente carentes daquele que é o único que pode nos dar aquilo que Ele conquistou em Cristo Jesus. Que nessa manhã nós nos livremos definitivamente da nossa solidão em Cristo Jesus e saibamos compartilhar companhia com aqueles que certamente não têm, principalmente no nosso meio. Vamos orar. Ó Deus triuno, obrigado por nos revelar a Tua comunidade bendita desde toda a eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo se amando, se completando, servindo um ao outro de forma perfeita, plena, absoluta. E é justamente essa comunhão que o Senhor nos concede em Cristo Jesus, quando Ele é ali abandonado, se vê sozinho, desamparado pelos amigos mais próximos e pelo próprio Pai, por causa justamente disso. Nós não precisamos permanecer na caverna, nós não precisamos permanecer na ilha, nós podemos e devemos ter uma vida gloriosa de comunhão com a Trindade, e em seguida com todos aqueles que se juntam a Cristo, depois que o Senhor lhe faz esse bem maravilhoso, que é a sua ressurreição. Ó Deus, que nessa igreja, nenhum de nós se sinta solitário, e se for esse o caso, que nós nos arrependamos,
e busquemos então viver uma verdadeira comunhão dos santos, sabendo que isso é reflexo do amor que o Senhor demonstrou por nós desde toda a eternidade. É em nome de Jesus Cristo, aquele que padeceu da solidão para que nós não fôssemos mais solitários, é que nós oramos. Amém? Amém.